Amém, Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós estamos alegres com o Senhor no dia de hoje. Eu quero nesse momento convidar o departamento de louvor, os jovens vão estar adorando ao Senhor e nós vamos adorar ao Senhor juntamente com eles nessa noite. Amém, queridos? Fique à vontade para ficar de pé, para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. É uma noite de festa no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, né? Estamos muito felizes, contentes, primeiramente pela oportunidade do nosso Senhor de estar aqui nesta igreja. E também eu quero agradecer aos pastores, né? Muito obrigada pelo carinho, obrigada pela confiança, né, que depositou em nós. E eu quero estar trazendo aqui um abraço do meu pastor Cristiano, que eu sou da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos, e eu estou debaixo da permissão dele, né, e ele mandou um abraço para toda a congregação e pastores. Amém? Eu convido a você a estar adorando o nosso Senhor juntamente conosco, né, depositando toda a sua energia a adorar o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Toda a terra, novo som se ouvirá.
Amém. Quando a noite fria cai sobre mim, e no deserto eu encontrar, me ver secado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Fogo cairá sobre mim e me levará a te confiar, e me levará a te confiar. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei por lá me dançando em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi. Eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço. Eu grito, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Continuar nesse espírito de adoração, eu convido a você a estar orando conosco, né? Porque a presença do Espírito Santo já se faz presente sobre este lugar. Amém? Senhor Jesus Cristo, Pai, colocamos, Senhor, Pai, diante da tua presença. Senhor, Pai querido, Senhor, Pai, colocamos, Senhor, a vida dessas pessoas, Pai, nas tuas mãos. Espírito Santo, Pai, queremos mais de Ti sobre este lugar, Pai. Pai, queremos mais de Ti, Senhor, sobre esta festividade, Senhor. Pai, Espírito Santo de Deus, te convidamos, Pai, para fazer presente, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, que nós diminuímos, Pai, para que o Teu nome, que a Tua glória cresça sobre este lugar, Pai. Pai, que não venhamos ser nós tocando, Senhor, Pai, e louvando o Senhor, Pai, mas que venha ser o Teu Espírito Santo. Pai querido, queremos mais de Ti, Senhor. Pai, derrama da Tua presença, Senhor. Pai, derrama da Tua unção. Pai, que possamos sair daqui transformados, Pai, cheios do Teu poder, Senhor, cheios da Tua ousadia, Pai. Pai querido, Pai, nos reveste, Senhor, com Teu sangue carmesim. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, traz batismo espiritual, Senhor. Pai, traz o Teu derramamento, Senhor, do Teu poder, Senhor. Aviva, Jesus, esta igreja, meu Pai.
maravilhosa, a presença do nosso Senhor sobre este lugar. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nos fala que todos os joelhos se dobrará para a presença do nosso Senhor e declarar que Ele é soberano. E um dia nós seremos essas pessoas que vamos dizer que santo, santo, santo é o nosso Senhor. Então eu te convido nesta noite a adorar o nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Aqui é só mais um ensaio que vamos estar lá adorando o nosso Senhor lá no céu. Quando a igreja será arrebatada, nós iremos para lá e declararemos: santo, santo, santo és o Senhor dos exércitos. Então eu te convido nesta noite a adorar o nosso Senhor como se fosse o último culto aqui nesta terra. Comece a engrandecer o nosso Senhor, comece a falar que Ele é santo, que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Oh, aleluia, santo, santo és o Senhor. Muitas gerações rendidas em louvor, cante ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cante ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Vamos todos juntos. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre.
sempre serás santo, santo pra sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo és o Senhor Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, né? Que bom que nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus, exaltando o nome do Senhor e engrandecendo o nome do Senhor. Hoje é um dia de muita alegria para nós, mas também é um dia doído para nós. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, todos aqueles que estão participando conosco. A palavra de Deus diz para nós, né? Em Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós estamos alegres no Senhor, com o coração doído, mas com a alma muito feliz. Como todos sabem, hoje nós perdemos o nosso querido Pastor Natal. Pastor Natal é uma pessoa muito importante para nós nessa obra. A igreja, o Brasil para Cristo, em Pires do Rio, foi uma semente que o Pastor Natal plantou. Pela misericórdia de Deus, está florescendo e nós cremos que dará bons frutos. Já tem dado em nome de Jesus. A primeira decisão nossa hoje de manhã foi que nós iríamos cancelar esse culto de hoje à noite. Mas antes de avisar nos grupos que iria ser cancelado, nós oramos. E aí nós recebemos a direção de Deus e também do pastor Oswaldo do Vale. A pastora Dora falou conosco hoje de manhã. E a direção de Deus que Ele nos deu foi: vocês não vão parar. Vocês vão fazer para a glória do nome do Senhor Jesus. E o pastor Oswaldo estaria conosco aqui hoje à noite, ministrando a palavra. E ele disse: eu não vou, vai estar faltando uma peça, mas o principal está lá, que é o Senhor Jesus. E nós sabemos que Ele está. E também o Senhor nos trouxe a memória que na quinta-feira da semana passada nós estivemos na casa do pastor Natal, conversando com ele. O pastor Del convidou para que ele estivesse aqui hoje. E ele disse para nós: eu não estarei lá. Ele não disse: talvez eu não vá. Ele disse: eu não estarei lá. Mas a obra não pode parar. Então, nós estamos honrando o nome dele, a semente que foi plantada através das mãos dele aqui, estando aqui essa noite, exaltando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor e agradecendo a Deus pela vida dele, pelo que ele fez conosco, pelo discipulado, por toda a assistência, por toda a oração. A igreja sabe como ele foi presente. A igreja aqui em Pires do Rio hoje completa 8 anos e completou 3 anos que nós estamos à frente da obra, e nós louvamos ao Senhor por isso. Então nós estamos sim com o coração entristecido pela perda que nós tivemos, mas estamos com a nossa alma alegre, porque o Senhor é conosco e o pastor Natal está nos braços do Senhor. E nós queremos agradecer cada um que está aqui, agradecer o pastor Caio, pastora Hélida, por estar conosco nessa noite. Os filhos, nós nos alegramos com a presença de vocês. O pastor Caio prontamente se dispôs a estar conosco nessa noite. São 3 dias, foi ontem, hoje e amanhã. Nós estamos engrandecendo o nome do Senhor. Então eu quero dizer aos irmãos: vamos adorar, vamos exaltar.
e vamos festejar ao Senhor, mesmo diante das dificuldades, porque é isso que o Senhor quer, que nós engrandecemos o nome dEle, mesmo na luta no deserto. Nós tivemos 2 grandes perdas, pastora Márcia do Vale, pastor Natal Magalhães, mas o Senhor tem estado conosco, porque eles estão com o Senhor. Amém? Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu fico maravilhado com a forma como Deus trabalha nos detalhes. Quinta-feira, né, a pastora falou que a gente esteve em Goiânia, mas não era para estar quinta-feira sem ser essa, a outra passada, né? Não era para estar lá quinta-feira. O Júnior está em Goiânia no final de semana passado, então nós programamos que iríamos visitar o pastor Natal no sábado e viria, né? Eu ia ver o Júnior lá onde ele estaria, lá competindo. Mas aí, pela misericórdia de Deus, o Júnior falou: pai, eu quero ir a Goiânia passear com os senhores. Vamos na quinta? Eu falei: então vamos. Eu sou de fazer gosto, né? E só que esse passeio, ele não foi, o pastor Natal não ficou sabendo disso. Nós não fomos lá para passear, nós fomos lá para visitá-lo. Nós estamos aqui, fomos lá para visitá-lo. A pastora me conhece, né, sabe que eu sou um pouco desesperado. E aconteceu algo estranho, assim, diferente naquele dia. A gente chegou lá pela manhã, olhou algo lá sem interesse que tinha que fazer. Almoçamos num restaurante, né, porque ele estava no hospital tomando um soro naquele dia. Nós tínhamos conversado com ele e ele ia nos aguardar após o almoço. E eu parei o carro numa sombra da árvore, um calor horrível. E eu comecei a murmurar. Falei: vamos procurar um lugar aí, um supermercado, um Carrefour, algum lugar que tem um ar-condicionado para mim entrar e ficar lá até da hora. Ela falou que a minha vontade era de vir embora. Ela falou assim: não está calor. Eu falei: então tá bom. Aí eu virei para o lado no banco do carro, estacionado, e dormi. Segundo ela, eu ronquei. Eu não vi, né, que eu não ronco. E a gente saiu dali, visitamos o pastor, oramos com ele. Aconteceu ali a presença do Espírito Santo. Ele falou em línguas ali naquele momento de oração. Foi algo diferente. E a gente veio embora, né? Ficou lá um tempo, veio embora, ele estava cansado. Isso na quinta-feira, e na sexta-feira ele internou. Então, se a gente tivesse deixado para ir no sábado, a gente provavelmente não teria visto, não teria conversado da forma como conversou. Que isso sirva de exemplo para todos nós. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. O que você tiver que resolver hoje, resolva hoje. O pastor Natal, ele é uma pessoa que ele me inspirou, né? Quem não conhece o pastor Natal, né, talvez tenha algumas pessoas. Esse aqui foi o último dia que ele esteve aqui, foi o dia que ele veio aqui para que nós pudéssemos, né, organizar o CNPJ da igreja. Então foi o último dia que ele esteve aqui em Pires do Rio, que ele ministrou para nós. Mas para mim ele foi um pai, né? Eu falo que ele foi um pai porque às vezes eu queria não fazer as coisas da forma como tinha que fazer, mas ele sempre me incentivava. Então foi ele que me levou ao presbitério, foi ele que me apresentou. Ele estava presente comigo quando eu fui ungido a presbítero neste ministério. E foi ele que me pegou pela orelha e me colocou na posição de pastor. Alguns irmãos sabem disso, né? Que eu não queria assim, né? Eu queria ser crente, mas eu não queria tanta responsabilidade. Mas ele me levou a entender que nós devemos assumir responsabilidades, nós devemos fazer aquilo pelo qual nós somos chamados. E ele esteve presente também comigo no dia em que eu fui ungido pastor. Então, se eu quero deixar essa simples homenagem, dizer que ele foi um grande homem na minha vida. Foi uma pessoa que, quando eu tinha dúvidas, porque a gente não sabe tudo, irmãos, a gente não sabe tudo, senão tem hora que a gente tem que se apoiar em alguém e perguntar para alguém. E ele foi essa pessoa, a pessoa que eu ligava e ele me orientava e falava o que eu devia fazer, qual caminho que eu devia tomar. Foi uma pessoa que me orientou, me direcionou e, por que não dizer, me discipulou. Porque se eu estou aqui hoje nessa posição, é culpa dele. Foi por ele. Foi ele que incentivou, foi ele que me forçou a caminhar esse caminho que eu estou caminhando hoje. Então,
me deu um empurrão, assim, com os pés, as mãos nas costas. Então, eu tenho boas lembranças dele, estou triste, né, mas sei que ele está num bom lugar. E hoje falei com o pastor Oswaldo mais cedo, ele falou para mim assim, o pastor Natal, ele está num bom lugar. Nós ainda temos que zunhar muito para nós chegar lá. Aí mais tarde, né, eu falando com o pastor Caio, aí ele falou para mim assim, olha, o pastor Natal já está lá, nós ainda temos que pagar muito boleto ainda, entendeu? Para poder chegarmos lá também. Então nós temos que continuar, a obra do Senhor não pode parar, amém? Então que nós possamos, né, honrar com alegria, servindo a Deus, essas pessoas que nos conduziram e nos instruíram nos caminhos do Senhor, amém? Amém. Então nós estamos deixando claro aqui para os irmãos que nós não podemos estar lá no velório, nós não podemos estar no sepultamento, mas nós louvamos ao Senhor pelo tempo que Ele teve conosco. E eu sei que muitos aqui têm grandes histórias, porque o pastor Natal vinha a Pires do Rio há uns 3 anos atrás, né? De 15 em 15 dias. Então ele acompanhou essa obra de perto. Então nós louvamos ao Senhor pela vida dele. Mas às vezes alguém pode olhar para a gente e falar, meu Deus, mas que semblante triste, parece que é um enterro. Mas é. Só que a nossa alma está alegre no Senhor. E que bom que nós estamos todos aqui reunidos e podemos abraçar uns aos outros e confortar uns aos outros e saber que podemos contar uns com os outros, porque nós somos unidade. Nós não somos unidos, nós somos unidade. Nós somos um por todos e todos por um, e o Senhor por todos nós. Então nessa noite vamos nos alegrar no Senhor, porque é isso que Ele queria que nós fizéssemos na noite de hoje. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero contar para os irmãos um defeito do pastor Natal. Eu convivi com ele aproximadamente 4 anos e meio a 5. O que eu pude ver nele era muito amor por almas. Um homem apaixonado por Jesus. Aonde estou falando eu, irmãos, quem me conhece, né, os irmãos aqui que me conhecem, aonde eu desistia. Eu falo, não, pastor, não vou atrás mais não. Ele fala assim, vai, é uma alma. Ele falava isso para mim. Às vezes acontecia qualquer situação, eu falava, não, pastor, eu não quero nada com Deus mais não. Não, é uma alma. Vamos orar por ele. Então que nós possamos ter em nós esse exemplo de ser apaixonado por Jesus e apaixonado por almas. Amém? Obrigado. Amém. Então vamos dar prosseguimento ao culto. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Caio, que está aqui na frente conosco. Nós vamos orar por ele. Ele vai estar ministrando a palavra para nós hoje. Quero convidar a igreja a colocar sobre vossos pés. Irmãos, eu quero conclamar, convidar, chamar os irmãos para que esteja atento à palavra que o Senhor vai ministrar. Esse é um homem de Deus. Eu acho que algumas pessoas aqui, né, eu acho que já ouviu ele ministrar. Então, ouça com atenção, presta atenção nessa palavra, porque é de Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por esse homem de Deus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti, apresentar diante de Ti para a vida do pastor Caio, pedindo a Ti, meu Deus Todo-Poderoso, que a Tua potente mão esteja sobre ele, Pai. Pai, a palavra que Ele vai ministrar, Pai, aos nossos corações, Pai, que não seja dele, Pai, que seja do Senhor, Pai, que ele seja um vaso do Senhor, que ele seja um canal, Pai, para trazer sobre nós a palavra, a direção do Senhor, Pai. Pai, que a palavra que vai ser ministrada aos nossos corações venha confrontar, Pai, as nossas necessidades de mudança, Pai.
Pai. Pai, eu sei que é um culto de gratidão, mas mesmo na gratidão, nós temos que perseverar e temos que nos moldar, ouvindo a Tua palavra, Pai. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, guarda ele, guarda o lar dele, guarda a família dele, Pai, e que ele seja, Pai, um canal de bênção do Senhor para as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, só pode tomar um, vou ficar abaixo, aonde só quiser. Glória a Deus. Eu tenho um problema que eu sou um pouquinho maior que a média. Se eu ficar aqui em cima, que vocês não vão nem me ver. Então eu vou ficar grande aqui, vou ficar vendo vocês de longe. Eu quero estar mais perto de vocês aqui e compartilhar uma palavra. Espero que Deus possa nos abençoar nesse momento. Igual a pastora Renata ministrou, é um dia um pouco estranho. Nós estávamos celebrando nosso coração e ao mesmo tempo de luto com o falecimento do pastor Natal, que foi um instrumento de Deus para que essa igreja pudesse existir. Ele que sonhou, ele que viu, ele que veio atrás, ele que se dedicou. Então, mas hoje é um dia de gratidão. Nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Natal, por essa igreja que está aqui reunida. E eu agradeço a oportunidade da pastora Renata, ao pastor Del Carriro. Eu estava devendo uma visita para vocês. Confesso que não gostaria de chegar nessa situação aqui, mas Deus sabe tudo. Deus, ele tem poder, ele tem a soberania sobre nossas vidas, né? E eu tenho uma palavra para entregar para os irmãos, que eu acho que tem a ver um pouco com o que o pastor Oswaldo já disse, aqui até mesmo o pastor Natal, sobre a urgência do reino. O reino de Deus, a mensagem do Evangelho é urgente. Nós temos que viver o Evangelho hoje. Nós precisamos cumprir a nossa vocação hoje. E essa igreja aqui tem uma vocação da parte de Deus. Não foi o pastor Natal que deu a vocação, não foi o pastor Oswaldo, não vai ser eu que vou validar a vocação. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, entronizado nos céus, que levantou essa igreja aqui. Amém? Então Deus, ele tem uma palavra para você nessa noite. Ele tem uma palavra para nós, e essa palavra para dar uma direção e nos fortalecer na caminhada. E eu gostaria de abrir com a igreja. Eu tinha alguns textos para ministrar hoje para a igreja, e eu não sabia exatamente qual que era a direção que Deus tinha para nós aqui, mas ouvindo vocês falando aqui, os pastores, eu entendi que a palavra tem que falar sobre, nós temos que falar sobre quais são os requisitos, ou o que Deus espera daqueles que o seguem. Qual que é a exigência que Jesus faz para que possamos segui-lo. Nós entendemos que a salvação, meus irmãos, ela é gratuita. Deus entregou para nós, para a graça dele, a misericórdia dele, basta nós levantarmos as mãos, basta nosso coração confessar, e nós recebemos a salvação, não é assim? É pela obra dele, é por causa do que ele fez por nós, não do que nós fazemos. Nossas obras em si mesmas não têm poder para nos salvar, para nos redimir, para perdoar pecados. Mas o sangue precioso de Jesus tem poder para curar, para salvar e para transformar. Amém? Mas nós entendemos também que, junto com esse convite gratuito e maravilhoso, que é se receber a Cristo, crer em Cristo como Senhor e Salvador, na sequência do seu aceite, quando você aceitou Jesus, ele já traz para você uma exigência muito difícil, uma exigência de segui-lo até a morte. A exigência que Jesus pede de nós, ela não é apenas o nosso domingo, ela não é apenas o nosso devocional diária, não é apenas um agradecimento quando você for a se alimentar, e nem também apenas dar dízimos. O que Deus pede de nós, o que Jesus pede de nós, é uma lealdade absoluta. Você sabe o que é uma lealdade absoluta? Ela se traduz num voto. O voto, quando você faz um voto, ele é voluntário e ele é incondicional. Ele é irrevogável. Quando você faz um voto para Deus, ele é irrevogável. E quando Jesus nos chama para andar perto dele e desfrutar da presença constante dele, do poder sobrenatural dele, da santidade
que é mais luminosa que o sol, para andarmos perto do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, Ele não pede pouco de nós, Ele pede o quê? Tudo. Jesus pede tudo de nós, porque Ele pode nos dar tudo o que nós precisamos para andar com Ele. E isso é algo maravilhoso, porque quando nós vemos a palavra de Deus em Lucas, capítulo 9, Jesus aqui nesse momento, ele tinha os apóstolos já tiveram o entendimento de que Ele era o Senhor, que Ele era o Messias, que Ele era o Cristo. Os apóstolos já tinham visto Jesus transfigurado, e Elias de um lado e Moisés de outro lado falando com Ele, e o rosto transfigurado com a mesma glória que Deus tinha revelado quando Deus trouxe a lei através de Moisés. Aquela glória que tinha na lei em Moisés, agora eles viram em próprio Cristo nesse monte essa mesma glória. Nesse momento também nós vemos nessa passagem de Lucas, capítulo 9, que Jesus já tinha feito muitos milagres. Jesus já tinha multiplicado pães e peixes para uma multidão, já tinha curado enfermos, expulsado demônios. Então, quando esses discípulos olharam para Jesus e tiveram a revelação do Espírito Santo que Ele era o Cristo escolhido, aí, junto com essa revelação, veio uma cobrança do próprio Cristo, que é o preço que Ele cobra para que você possa ser um discípulo dEle. Hoje nós estamos numa missão grande, desde 2023, de preparar obreiros, de qualificar obreiros, pastores, presbíteros, missionários, para a nossa obra aqui no estado de Goiás. E quando o pastor Oswaldo e o pastor Natal aprovaram esse projeto, eu não tinha ideia, meus irmãos, da luta que essa questão de você formar alguém, você preparar alguém, servir pastores, servir presbíteros, pessoas que sabem, às vezes têm mais conhecimento que eu, muitas vezes, mais experiência que eu, mais vida, mais história do que eu no ministério. E o que eu percebi que essa obra eu tinha que ir até o final. Mas eu não tinha as forças necessárias, não tinha o recurso, não tinha às vezes a experiência, mas Deus me colocou nessa incumbência. E o que é importante nós sabemos para andar com Jesus, para sermos obreiros, sermos alguém com ministério, um chamado. A primeira coisa, meus irmãos, o que você acha que Jesus exige de você antes de você ser um obreiro? Depois que você virou crente, você batizou nas águas. Quantos aqui já foram batizados? Levanta a mão. Ai, glória. Muitos aqui já foram batizados. Mas depois que você é batizado, começa uma caminhada, uma jornada. Uma jornada em nós aprendemos a conhecer a palavra. De conhecermos não apenas a palavra, mas conhecer também o poder de Deus. Mas não apenas o poder de Deus, mas também a sabedoria de Deus. Não apenas a sabedoria, mas os desígnios de Deus, da sua vida, de quem você é. E também o futuro que Ele tem para a sua vida. Tudo isso nós temos que aprender a caminhar e a conhecer. E andando com esse Jesus, você acaba se empolgando. Pensa comigo, meu irmão. Imagina que Deus, todo dia você vê um milagre, todo dia você vê um demônio sendo expulso, e você vê a sua provisão assistida, nada faltando, multidões seguindo Jesus, e você lá no meio, e você fica empolgado. Você fica assim, não, eu quero andar com esse Jesus aí, esse é o cara, né? Esse Jesus, ele dá um entusiasmo na gente, uma clareza de que nada vai faltar, de que tudo vai estar presente. Mas quando você tem um entendimento que Ele é Senhor e que Ele é o Salvador, junto com esse entendimento, Ele apresenta para você as suas exigências. Olha, se alguém quer me seguir, se alguém quer andar nos meus caminhos, e se alguém quer ter a vida que eu tenho, quer experimentar do poder que eu tenho, tem que negar a si mesmo, carregar a sua cruz e me seguir. Essa é a chamada de Jesus. É uma chamada que, quando nós olhamos para essa mensagem, parece que mas essa chamada que Jesus faz para nós, parece que é para poucos, não é para todo mundo. Mas será que Deus tem filhos de segunda categoria? Você acha que Jesus tem servos de baixo calão e de alto escalão?
o alto clero e o baixo clero? Não foi o próprio Pedro que disse que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real? Nós somos sacerdotes diante de Deus, e todos nós, se tivermos ousadia, podemos acessar o trono da graça de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo que está sobre nossas vidas. Então, a mesma função que o sumo sacerdote tinha no Antigo Testamento, de entrar na presença do Santíssimo Lugar, uma vez por ano, você hoje, com o sangue de Jesus, pode todos os dias estar na presença de Deus. Então, nós entendemos que Jesus chamou filhos, e só filhos. Jesus não chamou primos, sobrinhos, netos, ele só tem filhos. E nós somos filhos de Deus. E esses filhos, eles têm que revelar, refletir a imagem do Pai, a imagem do Filho de Deus. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Com a mesma disposição que ele veio aqui na terra para morrer, nós temos que ter essa mesma disposição para servi-lo e segui-lo, se possível, até a morte. Tomara que a morte não chegue tão rápido, mas se for necessário, se as circunstâncias te pressionarem, eu vou declarar o nome de Jesus até diante da morte, e vou declarar que Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e Ele venceu a morte, e assim também eu vou vencer em nome de Jesus. Então essa pedida de Jesus, essa cobrança que Jesus faz para todos aqueles que querem servi-lo, na sequência do batismo, você acabou de ser batizado, seus pecados foram perdoados, você tem a certeza da salvação, da vida eterna, os demônios pararam de te perturbar, você começou a ter autoridade sobre enfermidades, você começou a crer que Deus pode te usar de maneira sobrenatural, você percebeu que você não é qualquer um nesse mundo, você é alguém especial, que Deus está velando por seus filhos. Ele vem fazendo cobranças. Qual que é a cobrança? Olha, vocês querem me seguir? Mas para me seguir, vocês precisam, primeira coisa, ter consciência dos perigos que é para me seguir. Olha aqui que diz o versículo 57, do Lucas 9, do 57 ao 62. Aqui temos 3 exemplos, 3 casos de pessoas que precisavam seguir Jesus ou que queriam seguir Jesus. Olha, vamos lá, Lucas 9, versículos 57 ao 52. O que diz aqui o texto? Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Aqui você vê a figura de um seguidor empolgado, entusiasmado, emotivo, que quer seguir Jesus sem ver as consequências, sem perceber o que significa essa caminhada. E olha o que Jesus fez. Jesus parece que ele jogou um balde de água fria nessa pessoa. O que ele disse? Vou segui-lo, mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que está querendo dizer aqui? Que para seguir a Jesus, meus irmãos, nós precisamos ter consciência dos riscos. Deus não quer nenhum cego, uma pessoa tapada, um discípulo tapado, ignorante, seguindo Ele, não. Ele quer pessoas que sabem do preço, o custo que é andar com Jesus, os perigos. Não tem segurança nessa terra, aparentemente não tem segurança. O que Ele garante para nós é que nada vai nos faltar. O que Ele garante é que Ele estaria conosco todos os dias. Mas Ele também fala para nós que vai nos enviar no meio de lobos. E que nós não somos lobos, nós somos ovelhas. Ou seja, nós somos vulneráveis à ação de um lobo. Nós temos menos força que um lobo, menos inteligência que um lobo, menos articulação do que um lobo. A ovelha é completamente dependente da direção do pastor. Se ela não obedecer, aprender a ouvir a voz do pastor, ela vai ficar à mercê dos lobos dessa vida, do diabo, da carne do mundo. Então nós percebemos que essa caminhada com Jesus, ela exige que você tenha inteligência, mas não só inteligência, consciência do que significa, o que você vai ter que abrir mão para andar com Jesus. Então essa pessoa aparentemente levou um choque de realidade de Jesus. Aí você pergunta, mas por que Jesus fez isso? Jesus, ele é amor,
Jesus aceita qualquer coisa, qualquer um, de qualquer jeito. Isso é uma verdade, mas também não é uma verdade. É verdade que Jesus Cristo te aceita como você é. Ele te amou, ele foi ao seu encontro quando você ainda era pecador. Ele perdoou seus pecados quando você era inimigo dele. Ele alcançou, te transformou quando você nem sabia orar, nem sabia o que era o Antigo Testamento, nem sabia o que era Noé, não sabia o que era Paulo, não sabia o que era Abraão. Ele foi, te visitou e você conheceu ele. Então, de certa forma, Jesus Cristo, ele ama a todos, mas ele te ama, mas ele quer que você seja aperfeiçoado conforme ele é. Ele quer que você faça parte da família da fé, igual o pai Abraão. O que Deus falou com Abraão um pouco antes de ele ser circuncidado, um pouco antes de receber a promessa de receber o filho Isaac? O que ele disse para Abraão? Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Anda na minha presença e seja perfeito. Essa é a exigência que Jesus faz para nós. Para você ser um discípulo de Jesus, você tem que andar igual o mestre. Você tem que ter a mesma motivação do mestre. Você tem que ter as mesmas aptidões e a fé do mestre. E isso nós só conseguimos com a força e com o poder de Deus. Só quem conhece, quem confia absolutamente no poder de Deus, na obra do Espírito, que pode andar com Jesus. É só no poder dele que nós conseguimos andar na presença dele. É isso que é a grande mensagem que ele quer passar para nós aqui, que esse discipulado, o discipulado que nós falamos aqui agora, o pastor Natal, discipulou essa igreja, discipulou o pastor Del, a pastora Renata, veio aqui, quantas vezes, talvez aos olhos humanos não ganhou nada, mas aos olhos de Deus ele acumulou tesouros espirituais, que são incalculáveis, não tem como você pagar. E eu tenho certeza, quando a gente chegar no céu e se encontrar com o pastor Natal e perguntar se ele se arrependeu de alguma coisa, de vir aqui a Pires do Rio, eu tenho certeza que ele vai falar que não, viria aqui novamente, porque eu fiz a vontade de Deus e não a minha vontade. Então, andar com Jesus, para ser discípulo de Jesus, para ser um imitador, você tem que reconhecer a Cristo como só alguém superior a você, alguém que é maior que você, que tem sonhos melhores que os seus, que tem uma sabedoria e inteligência melhor do que a sua, que tem planos mais excelentes que os seus, e que tem um poder maior do que o seu para te sustentar na caminhada. Deus que nos sustenta na caminhada com Ele, é Ele que nos guarda, Ele que nos protege, e Ele que nos livra dos tropeços da vida. Amém? E tem mais aqui, meus irmãos, continuando no capítulo 9, aqui no versículo 59, outro seguidor de Jesus disse, a outro seguidor de Jesus, Jesus mesmo disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro e sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Aqui ele está mostrando que para seguir a Jesus, para segui-lo, seguir a Jesus, a lealdade e a prioridade para você seguir Jesus é superior a você honrar seu pai e sua mãe. É superior você enterrar seu pai e sua mãe. E eu lembrei aqui da mensagem do pastor Natal. Ele disse, eu não vou, mas vocês fazem, né? O pastor Oswaldo me disse assim, olha, eu não vou poder estar para aí, mas vocês têm que fazer a obra. Ou seja, a obra de Deus é mais importante até mesmo que a morte dos nossos entes queridos. E isso é muito difícil para nós. Como é que você, quase chega a ser escandaloso você falar que a obra de Deus, que o reino de Deus, ele é mais urgente do que honrar meu pai, mais urgente do que cuidar da minha mãe que está doente. Mas é isso que está dizendo aqui, deixe os mortos cuidar dos seus mortos, e me segue. Ele insistiu 2 vezes, me siga. Então aqui nós vemos aqui um discípulo ou um seguidor que é inseguro, ou que é hesitante, ou que tem outros valores, tem outras prioridades na vida. Quantos de nós aqui, meus irmãos, às vezes dissemos não à obra de Deus, porque não tínhamos carro, porque não tínhamos emprego, porque não compramos a casa própria, porque não tínhamos nos casado, ou porque eu estava com dor no pé, é porque eu estou com depressão, é porque eu não recebi meu salário, e deixamos para depois, esse depois nunca chega. O que Deus pede de você, meus irmãos, é o seu coração. É só isso que Ele precisa, Ele não precisa de mais nada. Se você disser a Deus, disser ao Senhor, eis-me aqui, Jesus,
Usa-me a mim. O resto ele faz, meu irmão. O resto ele vai trabalhar, o resto ele vai abrir as portas, ele vai te capacitar, ele vai trazer sonhos, projetos, pessoas perto de você, abrir circunstâncias, sustentar você no deserto, fazer você viver um paraíso no meio do deserto, se for necessário, porque Ele é todo poderoso. Nada é impossível para Jesus. Nada é impossível para Jesus. Você pode experimentar momentos preciosos com Jesus no hospital, internado, tem uma revelação sobrenatural do poder de Deus, estão em coma. Eu já vi isso. Pessoas em coma tendo experiência sobrenatural com Deus, depois saíram do coma e falam assim, que nunca passaram uma experiência tão poderosa da presença de Deus, da santidade de Deus, das certezas das de Deus num coma. Porque nada é impossível para esse Deus que exige de nós tudo. E por que Ele exige até a nossa vida por completo? Por que Ele exige que nós o sigamos até a morte? Porque Ele pode nos dar uma nova vida. Ele pode nos não apenas salvar nos dar uma nova vida aqui nessa terra, mas também uma vida no outro lado, uma casa, uma morada celestial. Porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele reina embaixo dos céus, Ele reina embaixo da terra, na terra, e Ele não tem nenhum nome acima do nome dEle. Então Ele exige, olha, para andar comigo, eu tenho que ser sua prioridade máxima, a sua primeira opção, o seu último destino tem que ser eu, a última palavra tem que ser a minha, a primeira motivação tem que ser a minha. E Ele exige que nós tenhamos então não apenas um senso de urgência, estar à disposição de Jesus. Olha, eis-me aqui, Jesus, eu sou pronto. Se eu pedir para mim agora, eu vou agora. Se eu pedir para mim em tal lugar, eu vou fazer. Se eu pedir para mim dar meu dinheiro aqui, dar meu carro, eu vou dar. Porque eu confio no Senhor, que é o Senhor que me avaliza, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me garante. Deus que garante a sua obra, Jesus. Não é você, não é o pastor Caio, é Deus que garante e sustenta a obra dele. Nós fazemos parte dessa obra maior, que é a história de Deus, é a história da redenção. Nós somos inseridos na história de Deus, e somos participantes. Por causa da bondade dele, Ele nos deixa participar. Isso é algo maravilhoso, glorioso, é um privilégio. Mas também temos aqui então a figura de um outro seguidor de Jesus. Se o primeiro ele era impulsivo e não pensou nas consequências, não sabia o que estava dizendo, o segundo pensou demais, calculou demais, queria ser o certinho demais, no sentido de, eu tenho que cumprir minhas obrigações. Mas as obrigações com o reino são mais urgentes, e é necessário que nós pregamos e anunciemos o reino de Deus. E o último caso aqui, ele diz o seguinte: outro lhe disse, versículo 61, Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus, ou o reino de Deus. Irmãos, não basta você só querer, não basta só querer, você tem que ter uma vontade rendida a Jesus. Às vezes nós queremos, mas não temos uma vontade prostrada a Deus. Às vezes você tem, às vezes, uma vontade, mas não tem um querer. Mas Deus exige o nosso querer também. Eu quero servir a Deus, eu quero ser aprovado por Deus, eu quero amar a Deus, eu quero ser reconhecido por Deus, eu quero honrar a Deus. Então, quando nós conhecemos a Cristo, nós começamos a nos apaixonar por Ele. Nós começamos a ver que nele tudo é suficiente. Ele é suficiente em tudo. E essa certeza da suficiência de Deus, Jesus em nós, de andar com Ele, ela não é apenas uma falsa esperança. De fato, Jesus sustenta o seu povo. Jesus é fiel à sua palavra. E o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que para andar com Jesus, nós temos que ter, além de ter essa consciência, além de não sermos hesitantes, não temos medo e não queremos colocar prioridades humanas na frente da prioridade de Deus, nós temos que lembrar também que Deus faz para nós promessas. Quantos aqui receberam já promessa da parte de Deus? Levanta a mão aqui. Quantos aqui estão vivendo debaixo dessa promessa aqui? Levanta a mão. O que nos faz caminhar debaixo dessa promessa então é a certeza que Deus é verdadeiro.
Deus é verdadeiro, Ele é fiel, o que Ele diz, Ele vai cumprir. E a palavra de Deus, ela é muito cheia de você. Nós temos que nos lembrar, nós temos que recordar dos ensinamentos, recordar das profecias, recordar da mensagem que Jesus Cristo deixou para nós. E essa recordação, meus irmãos, para que serve você recordar? Só para você ficar pensando nisso? Não, é para você obedecer melhor. Quando você recorda da lei, você recorda da mensagem do Evangelho, você recorda do exemplo de Cristo, você tem mais condições de obedecer, você tem mais motivação para obedecer. E o que Deus espera dos seus discípulos é que eles sejam fiéis. É só isso que Deus quer de nós, que vocês sejam obedientes, obedeçam a Deus. Lembre que foi por causa da desobediência que Adão e Eva perderam a bênção. E foi através da obediência que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, que Ele obedeceu até a morte e ressuscitou dos mortos, porque Ele foi obediente até o fim e transformou a humanidade toda. Todos nós aqui estamos agora no século 21, depois dele. Ele dividiu a história em dois, porque Ele decidiu obedecer a Deus até a morte. E o dia que Ele ficou mais angustiado, Jesus, o dia que Ele ficou mais preocupado, angustiado, e chegou a suar sangue, é porque Ele começou a perceber que Deus ia se afastar dele. Deus ia se afastar dele, abandonar ele. E ele suou sangue. Ele ficou angustiado, ele ficou inquieto, ele ficou perturbado pela possibilidade que estava diante dele, da presença de Deus se afastar dele, e toda a ira do céu cair sobre a vida dele, se derramar na vida dele. Ele foi o contrário de Adão, que por causa de uma fruta, abandonou tudo e queria se tornar Deus. Então, meus irmãos, nós temos que recordar da palavra de Deus, das promessas. Deus é que Ele levantou profetas, pastores, fala com você às vezes em visões. Quantos aqui já tiveram visões da parte de Deus, sonhos da parte de Deus, onde Deus falou claramente com você? Que tem alguns irmãos aqui. Esses sonhos, o que Deus falou, irmãos, está falado. O que Ele revelou está aberto. Deus abriu a porta, Ele vai fazer, Ele vai te advertir. Quantos aqui já foram libertos? Deus ele também nos adverte: olha, não segue por esse caminho não, se afasta desse lugar, vai para outro lugar, não faça isso. O Espírito Santo fala conosco, que Ele cuida de nós. E as ovelhas de Jesus, as minhas ovelhas, diz o Senhor, ouve a minha voz e me seguem. Ouvir e seguir. O seguir significa obedecer. A obediência a Deus não é apenas seguir a palavra dele de maneira fria, literal, somente, mas é ouvir a voz do Espírito, que fala através da palavra. O Espírito Santo que te convence do seu caminho, te convence do seu pecado, te convence do seu chamado. Ele que derrama dons sobre a sua vida, para te capacitar para a obra. Meu irmão, essa obra aqui não depende só de você ser uma pessoa honesta, ou somente ser uma pessoa inteligente, uma pessoa corajosa. Não, você tem que ter o poder de Deus, meu irmão. Você tem que ter os dons do Espírito, meu irmão. Se você não tiver os dons do Espírito, você vai ficar lá aquela coisa mirrada, aquela coisa assim, tímida, inexpressiva. Não, você tem que pedir o poder de Deus. Pedir para Deus, qual que é o dom que eu preciso aqui nessa terra aqui, na minha cidade, do chamado que você tem para minha vida. Você me chamou para ser o quê? Evangelista. Deus, eu sou covarde, me dá coragem, Jesus, para eu pregar o evangelho com coragem, para não ficar com medo de rejeição. Me dá ousadia. Como é que você vai ser um evangelista se você não tem ousadia, se você não tem coragem? Você precisa ter coragem, você tem que ter o caráter. O Espírito Santo te concede dons, meus irmãos, mas também te concede o que? O caráter do Espírito. Ele é santo, Deus é santo, e não tem ninguém na terra, na face da terra, nesse universo que é santo igual a Ele. Ele é o único que é santo, verdadeiramente santo e 100% santo, e não tem nada que se compara à santidade de Deus, nada. Mas Ele compartilha a santidade dEle conosco, ao ponto de o apóstolo Pedro dizer que nós somos coparticipantes da natureza divina. Ele nos faz participantes da glória dEle, da presença dEle. Isso é algo maravilhoso. E por fim, nós temos que lembrar que nós temos que, além de lembrar das promessas, além de também obedecer, tem algo que é importante demais, que não podemos esquecer, para andar com Jesus, para ser um discípulo de Jesus. O que é? Alguém aqui lembra? A importância que nós temos de vigiar, meus irmãos. Nós estamos vivendo um mundo cheio de distrações,
Só no celular mesmo, que você gasta de tempo no seu celular, com o tigrinho da vida aí, com o TikTok da vida. Misericórdia. Quantas horas do dia que você perde fazendo nada, jogando fora o seu tempo, esquecendo que o nosso tempo é sagrado, nosso corpo é sagrado, nós somos templo do Espírito Santo, e nós temos um tempo de vida. Nós não somos eternos aqui, nós temos um chamado, tem um tempo que nós vamos viver. O pastor Natal teve o tempo dele hoje, né? Foi hoje. Acabou hoje o tempo dele. Deus não deu nem tempo de pensar direito, né? Visitamos lá, o pastor Del visitou semana passada, eu liguei para ele na terça-feira, pastor Natal, o senhor está bem? Ele respondeu assim: estou precisando de oração. Eu falei, vamos orar então. Só isso que ele falou. Foi a última vez que eu falei com o pastor Natal por WhatsApp, porque eu liguei, não atendeu, liguei para a esposa dele, não atendeu também, liguei para o genro dele, não atendeu. Estavam todos preocupados, né, atendendo ele lá, né? Então, ou seja, nós não sabemos, você sabe o seu tempo? Você sabe se você vai viver 30 anos, 40 anos, 5 meses? Você sabe? Eu não sei. Eu quero viver muitos anos, mas eu não sei, só Deus sabe. Então, não deixe para depois. O reino de Deus é urgente. Pregar o evangelho é a coisa mais nobre, mais importante, mais desafiadora e recompensadora que há na face da terra. Não tem nada. Os anjos queriam pregar o evangelho, meu irmão. Os anjos queriam pregar, não tiveram essa glória, não tiveram essa honra. Deus entregou para nós. Nós temos que pregar o evangelho. E esse evangelho tem que ser pregado com vigilância. Porque nós temos inimigos. Os inimigos da nossa alma querem nos distrair. Eles querem nos destruir, eles querem nos envergonhar. E eles conseguem fazer isso. Eu tenho certeza que nessa semana nós não ficamos vigilantes o dia todo, a noite toda. Nós fraquejamos muitas vezes, pecamos, pisamos na bola. Temos então que nos arrepender, confessar, voltar para a presença de Deus, igual a criança faz. Aquele que é filho de verdade, aquele que é discípulo de Jesus, quando peca, ele chora e vai na direção do pai. Igual quando a criança cai no chão e machuca o joelho, vai na direção da mãe, não é assim? Não vai? Por que vai? Porque confia na mãe, porque ama a mãe, que sabe que a mãe vai cuidar. Quem é filho de Deus, quando peca, vai em direção ao pai, vai em direção a Jesus, para se arrepender. Deus me limpa, me lava, fala com o pastor, já fala com outro irmão, confessa, limpa aquele pecado. Você não quer ficar no pecado mais. Então nós temos que vigiar, meus irmãos, ficar atentos para seguir a Jesus. Não podemos ser ignorantes, não podemos ser ingênuos para andar com Jesus. Deus não quer seguidores ingênuos. Deus quer seguidores que sabem, que adoram Ele em espírito e em verdade. Amém? Então, para andar com Jesus, para ser um discípulo de Jesus, duas coisas são exigidas na sequência dessa vigilância, que é uma vida de santificação e uma vida consagrada. Santificação está ligado à oração, à vida de oração. Uma vida que você entende que é o céu que alimenta a sua vida. É o céu que capacita você a viver em uma vida, novidade de vida, viver uma vida abundante, uma vida cheia de poder, né? Sendo uma expressão de autoridade. Se você agora, se aparecer alguém endemoniado aqui, você está pronto para expulsar o demônio. Você está pronto para você, não tem nada para te acusar. Você é um exemplo de integridade, como o apóstolo, como os discípulos de Jesus foram, como Estevão foi, como Filipe foi. Eram diáconos. Mas diz o texto que eles eram cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e irrepreensíveis. É isso que nós temos que ser, irrepreensíveis, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Isso significa santidade. Ser santo não é ser beato. Ser santo não é ser uma pessoa que é idiota. Ser santo é alguém que está próximo do coração de Deus, está próximo da mente, tem a mente de Cristo, tem o caráter de Cristo, que tem o poder de Cristo revelando em sua vida. Amém? Então, meus irmãos, o que eu quero entregar para a igreja hoje, nesse momento de consagração, de celebração, de gratidão ao Senhor, é que Deus levantou essa igreja para fazer discípulos segundo o coração dele, segundo a vontade de Deus. Você aqui, está aqui hoje, você é um discípulo de Jesus. Você pode ser, se você não é, você pode ser. Ele quer que você seja. Todos nós temos que ser discípulos de Jesus. Cada um com o seu dom, cada um com sua história, cada um com suas limitações, mas é Ele que faz tudo em todos. É Ele que gera em nós tanto querer
quanto efetuar. Amém? E para isso eu quero terminar com a palavra de Salmo 116, falando sobre gratidão. Estamos aqui como igreja reunidos para agradecer a Deus, porque mais um ano Ele tem nos sustentado. Mais um dia Ele tem nos guardado aqui. Estamos aqui, a igreja está crescendo, o povo está bonito aqui, arrumado. Você vê com um olhar, um semblante feliz, mesmo diante dessa situação difícil. Você percebe que é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Espírito Santo que nos consola, Ele que nos guarda e nos livra do mal. Então, Salmos 116 é um salmo de gratidão ao Senhor. Ele diz o seguinte, no versículo 12 em diante: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu posso dar a Deus por tudo que Ele me fez, por tudo que Ele já derramou de bênçãos na minha vida, por todo o livramento, todas as palavras, todo o consolo? O que eu posso dar ao Senhor? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Cumprirei meus votos. Obedecerei à vontade dEle. Serei submisso aos seus desígnios. Serei sensível à voz do Espírito. A consagração e a santificação, como nós vimos a semana passada lá no nosso curso de teologia, ela gera sensibilidade, discernimento, para você saber ouvir a voz de Deus e compreender a que Ele tem para a sua vida. Entender que você é alguém especial para Deus, você é único para Deus, e Ele tem uma chamada específica para você servir no reino dEle, para ser efetivo como filho de Deus. Amém? Versículo 15 diz o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que é preciosa? Ué, mas não é danosa, não é um prejuízo a morte dos santos, não é uma perda? É assim que nós pensamos, né? Mas ele está dizendo aqui que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. O Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou o teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Por que a morte dos santos é preciosa para Deus? Você já parou para pensar nisso? A morte dos santos, a morte dos discípulos, a morte de pastores, a morte de missionários, a morte de diáconos, a morte de obreiros, de mulheres de intercessão, de ministros de louvor. Por que é preciosa? Ele diz aqui que é um momento especial. Quando você tem Jesus, meu irmão, tudo se torna importante. Até a morte, ela ganha uma importância. Porque na morte nós recebemos o nosso maior prêmio. É na morte nós nos encontramos com Ele. É na morte nós nos encontramos e recebemos uma casa, vamos morar com Ele para sempre. O maior presente do cristão, por incrível que pareça, encontra na morte. Porque aqui é só a primeira morte, não é a segunda. Porque Deus, Ele livra a nossa alma da morte. Deus livra a nossa alma da morte. Mas nosso corpo físico aqui vai só decaindo, vai só acabando. Uma hora vai chegar o fim dele. Mas Ele prepara para nós um presente. Por isso nós falamos que aqueles que morreram e estão com o Senhor estão melhor que nós. Isso é verdade, não é só conversa. É a pura verdade. Quem foi com Deus hoje, quem já saiu dessa para outra, está melhor. Se estiver em Cristo, se estiver em Deus. Amém, meus irmãos? Então nós estamos felizes, nós estamos tristes, mas também estamos felizes com o pastor Natal. Porque sabemos que ele fez a obra, ele morreu fazendo a obra. Uma semana antes de ser internado, ele estava na obra. Um dia antes de ser internado, ele estava pensando na obra, ele estava orando na obra, ele estava ouvindo, aconselhando, conversando com os irmãos, preparando ovelhas. E eu tenho certeza que ele parece que ele já sabia. Parece que Deus já tinha falado para ele que ele não ia mais sair dessa, né? Mas ele deixou uma semente. Ele deixou filhos naturais, ele deixou netos naturais e também deixou filhos e netos espirituais, para a glória de Deus. Por isso nós nos alegramos com a vida do nosso irmão e sabemos que essa igreja que está aqui hoje
ela está aqui por causa da graça de Deus, por causa da bondade do Jesus, porque Ele tem guiado o seu povo. Nós somos ovelhas do seu pastoreio, e louvado seja o nome do Senhor. Amém? Queria pedir para você colocar-se de pé e colocar agora a mão no seu coração. Se você está aqui hoje, se você chegou aqui hoje sem saber exatamente por que veio, ou se você até então não tinha entendimento de como é que era, o que Deus espera de você, o que Jesus Cristo pede de você, e agora você entendeu que Jesus pede de você a sua vida, Ele pede seu coração, Ele pede seu futuro, Ele pede seus bens, Ele pede tudo. Não porque Ele quer tirar de você, não porque Ele quer te prejudicar, mas que Ele pode dar muito mais. Porque Ele tem para te dar é muito superior, é muito maior do que aquilo que você tem. Ele pode dar muito mais. E além de tudo, a vida eterna. Se você quer essa noite renovar seus votos com Jesus, cumprir seus votos com o Senhor, é para você que eu peço, você coloque a mão no seu coração agora. E vamos orar. Vamos orar. Vamos atrair a presença de Deus. Jesus já está aqui nesse lugar. O Espírito Santo já está aqui. Vamos invocar o nome dele aqui, que é santo. Vamos pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha confirmar a tua palavra, Deus, que foi revelada, Pai, o mistério que estava oculto, que foi revelado em Cristo Jesus. Venha se manifestar aqui nessa igreja, Deus. Que o teu povo que está aqui reunido, Pai, possa, Pai, celebrar o teu nome que é santo, Deus. Possa testificar que é o Senhor, e somente o Senhor, que é o supremo pastor das nossas almas, e que nos sustenta, Pai, nessa vida, Pai, com poder e graça, Deus. Por isso renova, Senhor, no coração da tua igreja que está aqui reunida, Pai, a tua graça, Deus. Desperta em nós um coração consciente, um coração, Pai, que tem conhecimento, que tem vontade, que tem um desejo, que tem o teu poder, Deus, que tem, Pai, amor à tua palavra, Deus, que tem uma dedicação, Pai, inabalável, Senhor. Por isso, Pai, enche-nos, Pai, com o teu Santo Espírito, Senhor, nos concedendo, Pai, dons, Pai, derrama, Pai, dons, poder sobre essa igreja. Levanta aqui nessa igreja diáconos, levanta essa igreja, Pai, pastores, evangelistas, Senhor, missionários, mestres da palavra, Senhor, empresários, homens de Deus, mulheres de Deus, Pai, que honra o Senhor com seus bens, honra o Senhor com o seu tempo, honra o Senhor com seus talentos, Senhor, em nome de Jesus. Por isso vem, Espírito Santo, com graça e misericórdia sobre nossas vidas, e nos faz, Pai, novas criaturas, nos faz capacitados para sermos discípulos de Jesus, sermos servos de Jesus. É isso que nós pedimos, Senhor. Nós queremos ser fiéis a Ti, Deus. Por isso, Pai, toca o coração da Tua igreja, Deus. Pai, coloca, Pai, Teu Espírito Santo, Pai, abre o caminho no meio do deserto, Pai, e enche com a Tua vida, Pai, que o Senhor é vida e paz. Pai, nos dá vida, Pai, a vida abundante, a vida que só o Senhor pode dar, e só o Senhor pode sustentar, Pai. Aí reveste o Teu povo com a Tua graça, Deus, com a certeza da salvação, com a viva esperança, que o Senhor tem, Pai, projetos maiores, o Senhor tem, Pai, sonhos maiores, e sonhos, Pai, para nós, Pai, que podemos trazer existência, Pai, com a fé, Deus. Aumenta, Senhor, a fé do Teu povo. Aumenta, Senhor, nossa disposição para Te servir, Pai. Livra os nossos pecados, Senhor. Livra da ação do diabo, livra do engano de Satanás. Nos ensina, Pai, sermos um com o Senhor. Sermos um com Jesus. Para que o mundo veja a nossa unidade em Cristo, nossa unidade no corpo, possa glorificar o Teu nome e se render a seus pés. Essa te louvamos em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, meu Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Uma salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Meu Pai, Tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixar as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
Engrandecido é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso cobrá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Parece que o pastor Caio viu todas as últimas ministrações dessa igreja, juntou todas elas e trouxe ela hoje, né? Sabe o que é isso? Direção do Espírito Santo de Deus. É porque essa igreja, ela é governada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem determina aquilo que é ministrado. Tudo aqui é conforme a vontade do Pai. Nós queremos agradecer, pastor Caio, porque hoje o Espírito Santo de Deus, Ele te usou como canal de bênção sobre as nossas vidas. E nós fomos ministrados pelo Senhor nessa noite. E nós somos gratos ao Senhor pela graça que Ele tem concedido a nós. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor? Irmãos, às vezes, né, a gente não observa, não presta muita atenção. Tem vezes que eu chego aqui no domingo e falo assim: o que eu ministrei domingo passado? Os irmãos... Mas os irmãos lembram o que eu falei domingo passado? Qual foi o tema? Discipulado. Vocês lembram? Domingo passado, discipulado. Ontem, a minha esposa, a pastora Renata, falou o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. O pastor Caio falou algo aqui. Eu quero colocar mais um pouquinho isso na mente de vocês. Que Deus tem promessas nas nossas vidas. Só que essas promessas, para se cumprir, dependem de nós, irmão. Nós temos que mantermos firme, perseverante no caminho do Senhor. Às vezes, pode ser até que alguns dos irmãos não vejam a promessa se cumprir. Minha mãe tem 7 anos que faleceu. E Deus tinha feito uma promessa para ela. Ela quase não falava para mim porque eu sorria quando ela falava. Eu era um rapaz um pouquinho difícil. A única coisa que eu tinha era beleza. O resto nada de bom, entendeu? O resto era só beleza. E a pastora não estava querendo eu não. Ela falou: não quero esse homem, está dando trabalho demais. Minha mãe falava para ela: eu não criei filho para viver essa vida. Deus falou para mim que ele será um homem do altar. Às vezes eu ria. Eu falava: tá de brincadeira, né, mãe? Eu em altar? Fazer o que em altar? Ela não viu, irmãos, mas a promessa se cumpriu. Viu? A promessa de Deus se cumpriu. Então, quando Deus fizer uma promessa para você, permaneça perseverante, fazendo a vontade de Deus, que a promessa vai se cumprir. Amém? Vamos exercer o nosso ministério? Vamos orar? Porque essa igreja, ela ora. Eu quero convidar os obreiros, se posicionem, nós vamos orar. E se Deus tocar no seu coração e você sentir desejo de orar pela vida de alguém, vá até essa pessoa e exerça o seu chamado nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos aqui num culto de ação de graça, um culto de gratidão ao Senhor. Mas nós trabalhamos independente do que nós estamos fazendo.
Amém, queridos? Se posicionem e vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus Cristo, Senhor dos exércitos. Soberano Senhor dos exércitos, Deus forte, Deus grande, Deus tremendo, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pelo teu poder, pelo teu mover, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós chamamos a tua presença nessa hora e nós pedimos ao Senhor, Deus, ser conosco, Deus querido e amado. Ah, Jesus, vai enchendo a tua igreja. Usa, Espírito Santo de Deus, os teus vasos. Meu Deus, vá tomando cada um dos teus vasos pelas suas mãos e que eles vão sendo instrumento do Senhor nessa noite, Pai. Porque nós sabemos que tem cura, nós sabemos que tem renovo, nós sabemos que tem libertação. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é Deus tremendo, que o Senhor, Deus, é forte. Ah, Jesus querido, nós queremos o mover do Senhor aqui nessa noite, porque sabemos que o Senhor é conosco. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Deus, vem com a tua presença nessa noite. Encha a tua igreja. Meu Deus, vai curando, vai renovando, vai restaurando, vai libertando em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Deus querido e amado, Senhor dos exércitos, nós oramos, Espírito Santo de Deus, nós colocamos nas mãos do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Querido Senhor dos exércitos, vai mudando história, vai trabalhando o Espírito Santo na vida do teu povo, vai trazendo renovo, restauração e cura da parte do Senhor. Nós chamamos a tua presença, aqui é feito conforme o teu querer, tua vontade. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, sobre a tua igreja, vem, Senhor Jesus, sobre o teu povo. Senhor dos exércitos, grandioso, Deus querido, Deus amado, Senhor dos exércitos, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, glória seja dada ao Senhor. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, Deus querido e amado, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Pai. É cura, Senhor, é restauração, é libertação, é renovo. Espírito Santo de Deus, que as famílias sejam movidas pelo teu nome. Deus, em nome de Jesus, ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a o Senhor vai justiça, tocando, Pai, vidas, vai odeia a tocando vidas. iniquidade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Descendente de tocado pelo teu Espírito. o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E hoje ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E hoje ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
Senhor Jesus, Pai. Enche a tua igreja da tua presença. Traz renovo, traz batismo com o Espírito Santo. Traz cura, traz restauração. Traz, Senhor Jesus, a presença do Senhor, Deus, sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória seja dada pelo poder do teu santo nome. Grande é o Senhor de Deus. Aleluia, grande é o Senhor Deus. Grande é o Senhor. Se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Rei. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Rei. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Rei. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Senhor Jesus. Seremandarai, asuribecandarabas, suriandalabastérias. Ora mandaraias, Espírito Santo de Deus. Essa igreja é do Senhor, Espírito Santo. Cada vida que está aqui dentro é do Senhor Jesus. Cada casamento aqui é do Senhor Jesus. Cada criança, cada jovem, cada vida aqui dentro pertence ao Senhor. Deus, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós agradecemos a tua presença. Oh, aleluia, Jesus, Santo Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus, glória seja dada ao Senhor, soberano Deus. Oh, Jesus querido e amado, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, até transportar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transportar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias Quebra, Jesus, quebra, Jesus, quebra, Jesus. Arrebenta cadeado, arrebenta cadeado, quebra a corrente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cadeias quebrando, cadeias
Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Coisa boa é o Senhor Jesus. O Senhor nessa noite, Ele quebra cadeias, Ele arrebenta cadeados, Ele derruba muralhas no nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Amém, igreja. Coisa boa, hein? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Dá para ficar aqui mais tempo, não dá? Porque nós estamos vendo o agir do Senhor no meio dos teus. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por ser o nosso Deus e pela tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia. Senhor, nós não queremos voltar para casa da mesma forma que nós viemos. Nós queremos o Senhor na nossa vida. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu poder, pelo teu mover e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele está terminando de fazer a obra. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós somos gratos ao Senhor pela graça, pela bondade, pela misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Fortalecido no Senhor, restaurado no Senhor, renovado no Senhor. Aleluia. Pronto, revestido e guardado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja. Graças a Deus. Dá vontade de continuar, mas nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar. Mas o culto vai continuar em casa. A presença continua em casa. Nós queremos agradecer a cada um dos irmãos que tiveram esse tempo aqui conosco, que se dispuseram a estar aqui conosco. E nós vamos orar agora e vamos encerrar. Nós temos um lanche para alimentar o nosso corpo físico. E louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Gratidão. Gratidão é o que nós temos ao Senhor, porque quem conhece essa obra desde o começo, né, irmã? Sabe que é sobrenatural o que o Senhor tem feito aqui. É sobrenatural. Obrigada, pastor Caio. Obrigada, pastora Hélida. De novo, obrigada aos meninos por estarem presentes, a cada um dos irmãos que compareceram. Nós vamos orar agora e vamos encerrar. Queridos, podem ficar sentados, que as irmãs vão servir vocês sentados. Amém? Nós temos o lanche, nós temos café, nós temos suco, nós temos refrigerante, nós temos bolo. E nós temos também, é alfajor que fala? Negócio de comer ali. Amém? Amém? Então nós vamos para casa, mas antes de ir para casa, nós vamos abraçar uns aos outros. Amém? Nós vamos abraçar uns aos outros. Graças a Deus por isso. Pastor, ora para nós e vamos para casa, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Então vamos para casa, né, meus irmãos? Para casa é um modo de falar, viu? A gente vai encerrar e a gente vai lanchar. Irmão, não se esqueça. Amanhã continua a festa, a presença do Senhor vai continuar neste lugar. Então estejam presentes. Isso é só aquecimento, entendeu? E aí até no final do ano, o ano que vem, até a volta de Jesus, né? Então vamos para casa. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. A oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus eu peço, Pai, visita cada lar aqui representado, cada família aqui representado, Pai. Pai, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor os visite aonde eles estiverem, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Quero agradecer, né, o grupo de louvor e falar para vocês que as portas estão sempre abertas. Agradeço ao pastor Cristiano por nós, tá? Acho que o Júnior vai estar lá amanhã com vocês, né? Amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos para casa. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.